agentes secretos a serviço do Exército, atacados de surpresa por comunistas, inimigos do regime. A versão oficial para o atentado do Rio Centro é simplória. Nós partimos de investigações paralelas. Militares insatisfeitos com as conclusões do Exército nos ajudaram a reconstituir os principais momentos da operação terrorista. Em 30 de abril de 1981, 5 carros atravessam a estrada Grajaú-Jacarepaguá em direção à Barra da Tijuca. Enfrenta o trânsito movimentado de véspera de feriado. Ao contrário da maioria, não voltam para casa. No alto da estrada, o grupo para e faz a última reunião. Exatamente às 8 horas da noite, entram aqui no restaurante Cabana da Serra. Sentam perto da entrada, examinam um mapa sobre a mesa, conversam em voz baixa sem esconder que estão armados. Com medo de assalto, um garçom chama a polícia. Chega uma radiopatrulha com 2 soldados. Para evitar o confronto, ficam dentro do carro observando o comportamento deles. Na saída do grupo, os soldados anotam o número de uma placa, a identificação de um Puma marrom metálico. OT-0297. O grupo desce a serra, 3 homens em cada carro, no meio das milhares de pessoas que seguem para o Rio Centro, onde vai acontecer o show pelo Dia do Trabalhador. Eles tinham o mesmo destino do público, mas não vinham ao Rio Centro para se divertir. Segundo o coronel Dixon Grael, que fez uma investigação paralela denunciada num livro, o objetivo deles era outro, um atentado terrorista. E o mais grave, o grupo era de militares e agentes, todos do DOI-CODE, um destacamento do Exército que levantava informações e combatia os contestadores do regime. Perto da entrada do Rio Centro, o grupo se divide. Além do Puma, há um Fusca, uma Brasília, um Chevette e um Opala. 4 carros evitam os controles de segurança. Invadem o estacionamento passando por cima dos canteiros. Nós descobrimos o caminho percorrido pelo Puma na fase final da operação. Quem revela é a testemunha número 1, o ex-paraquedista Magno Brás. Naquela noite, ele barrou o carro na entrada do setor reservado aos artistas e convidados. O motorista era o capitão Wilson Machado. Ao lado dele, o sargento Rosário. Dizem que querem telefonar a serviço. Eu quis saber que tipo de serviço, né? Aí disseram para mim que era do Exército. Eu pedi para se identificar, o capitão se identificou. De que maneira se identificaram? Com a identidade. Identidade do Exército? Do Exército. Lembra da carteira como era? Verdinha, aquela verdinha do Exército. E eles entraram com o Puma ou foram a pé? Foram de carro. Para onde exatamente que eles foram? Próximo à administração do Rio Centro. Ficaram lá quanto tempo? 15 minutos, mais ou menos. E você se certificou se realmente eles telefonaram ou não? O vigia ainda falou assim, pô, Magno, ela falou de um jeito estranho. Aí eu ainda falei, vamos supor, November, Oscar, Delta, Zulu, uma coisa assim. Eu falei, tudo bem. E eles usaram isso? Usaram o código. Telefonema? Usaram o código. Depois do telefonema, o sargento e o capitão saem da área privativa dos convidados e circulam com o Puma pelo estacionamento principal. Estacionam e, segundo a versão oficial, saem do carro para comprar ingressos. Nós localizamos uma testemunha que contradiz a versão oficial. O estudante João de Deus foi a última pessoa que viu os 2 militares antes da explosão. Ele afirma que os 2 não saíram do carro. Falei, vamos encostar aqui porque diante desse manancial de carros, o nosso carro, esse carro é um ponto estratégico para nós. Por quê? Porque a maioria dos carros eram todos iguais, era Fiat, era Fusca, era... Agora um Puma, ele tinha uma característica igual. Na época era um carro esportivo. Aí veio essas figuras dentro do carro, dei boa noite e foi um show. Daí pra lá, E eles deram boa noite também? Não obtive resposta. Por que não? Por volta das 9 da noite, o pavilhão do Rio Centro já está lotado com 20 mil pessoas. As estrelas do show são simpatizantes do movimento pela redemocratização do país. Entre elas, Gal Costa, Chico Buarque, Gonzaguinha, Alceu Valença. Elba Ramalho abre o espetáculo, exaltando a beleza da mulher. Descobrir o que dá boniteza,
na peleja do homem vier. O alvo, a festa do Dia do Trabalhador, era visto pela extrema-direita como provocação dos esquerdistas ao regime militar. Às 9h15 da noite, enquanto a multidão dançava e cantava lá dentro, aqui fora, protegido pela escuridão, o grupo terrorista cumpria as últimas etapas do plano. Um plano para explodir o processo de abertura democrática. Mas no imprevisto, mudou o rumo da história. Você ouviu a explosão? Eu vou me ouvir a explosão. E era muito forte? Como foi assim? Uma explosão forte. A explosão foi forte. Você pensou que fosse o quê? Pensei que fosse algum pneu que tivesse explodido, alguma coisa. Você chegou do local? Cheguei no local da explosão. Junto ao Puma? Junto ao Puma. E era o mesmo Puma que tinha pedido para você autorização? O mesmo Puma que eu autorizei a entrar. Aí eu voltei pro meu setor, eu não estava em condições de ficar ali, queria sair para descontrair um bocado, aí eu comecei a circular. Tá pelo gramado. Aí daí me veio a segunda explosão próxima onde eu estava. É mesmo? Então, na hora Da subestação de força? Na subestação de força. O que você deduziu dessa segunda explosão? Do meu ponto de vista, eles entraram, telefonaram, eles devem ter colocado a bomba lá, que era caminho deles. Ao ver o companheiro morto ao lado, o capitão sai em busca de socorro. Gravemente ferido, segurando as vísceras, caminha 150 metros em direção ao pavilhão. Vê um táxi deixar um passageiro que chegou tarde para o show. Pede ajuda. Assustado, o motorista nega socorro. Ninguém se aproxima do capitão. Já quase desmaiando, ele consegue sentar numa cadeira onde fica mais de 20 minutos sem receber atendimento. O capitão Wilson Machado entrou aqui no Hospital Miguel Couto 1 hora depois de ser ferido na explosão. Ele foi socorrido pela neta do ex-presidente Tancredo Neves, Andréa Neves, que estava com o namorado. No caminho, o casal perguntou o nome dele e o telefone de casa e do trabalho. O capitão não disse nada, nem mesmo que era militar. A notícia explode em cheio no alto comando militar. Ainda na mesma noite do atentado, começa a movimentação de oficiais no Hospital Miguel Couto. O próprio comandante do 1º Exército, General Gentil Marcondes, visita o capitão. Ele não pode falar? Não, porque ele está cheio de equipamentos na boca, né? Não tem condição. O que o senhor falou? Mas ele percebeu a presença do senhor? Comuniquei a ele a minha solidariedade, desejei um pronto restabelecimento e o meu apoio. O que se deve a sua presença aqui, general? É a presença do chefe em qualquer coisa que ocorra ao chefiado. Nesse encontro, só uma testemunha, o secretário municipal de saúde. Tenho revelações, tenho coisas que eu ouvi, que eu assisti, que eu não revelo. Desse diálogo secreto, guardado por 15 anos, o médico só revela uma frase. Eu ouvi do comandante a expressão de que você levante a cabeça que você cumpriu com o seu dever. No dia seguinte, o então secretário de Segurança já divulgava uma versão pronta e acabada sobre a bomba no Rio Centro. Infelizmente, lamentavelmente, desgraçadamente, esses dois, quando saíam do seu estacionamento, dando uma marcha ré, o sargento viu aquele petardo, ao segurar, arrebentou. Ele notou um objeto estranho, pegou, explodiu. Você acha que alguém vai se suicidar? Hoje, o ex-secretário de Segurança é general da reserva. Não quer dar entrevista, nem mesmo conversar informalmente conosco. O senhor não gostaria de se manifestar, não? Nada, não gostaria de nada. Gostaria que eu já estou afastado há mais de 13 anos. Não tenho nada a declarar. Romper a barreira do silêncio, mesmo agora, é um ato de coragem. O ex-comandante do batalhão de Jacarepaguá, o coronel Willy Marlen, foi o responsável pela operação de isolamento da área da explosão. Hoje, ele é o homem que sabe demais. É testemunha do envolvimento direto dos militares no atentado terrorista. Estavam muito preocupados
como é que eu conduziria a partir dali. Mas mostraram algum documento assim, uma carteira? Botava assim, junto do meu rosto, agente federal, e não me deixavam ler direito. A partir do momento que eles sentiram pelo meu telefonema para o chefe de Estado-Maior, narrando o que estava vendo e as providências que eu havia tomado, aquilo deu a eles assim uma espécie de uma tranquilidade de poder conversar comigo com mais franqueza. E aí eles se identificaram sendo que eram. E eram oficiais. Oficiais do Exército. Quantos eram esses militares? De que unidade do Exército? O que faziam no Rio Centro na noite do atentado? Nossos personagens nos levam a novas pistas sobre a autoria do atentado. Estranhas coincidências anunciavam que aquele dia ficaria marcado na história do Brasil. Desrespeitaram antigas regras de segurança. Suspenderam em cima da hora o policiamento de um show que reuniria milhares de jovens no Rio Centro. Havia uma ordem que havia chegado às 10h10 da manhã, oriunda do Estado-Maior da PM, determinando que a PM não cumprisse nenhum policiamento no Rio Centro naquele dia. A ordem para suspender o policiamento veio de Brasília. O responsável foi o comandante-geral da PM do Rio, General Newton Cerqueira, que estava no Distrito Federal naquele dia. 15 anos depois, o general Cerqueira volta ao comando da Polícia Fluminense como secretário de Segurança. O general parece pouco interessado na solução do caso Rio Centro, um crime ainda com autoria desconhecida. Qual a expectativa que o senhor tem com esse assunto hoje? O senhor tem alguma expectativa? Nenhuma? Nenhuma. O senhor concordou com o resultado do IPM? Nenhuma. Uma pergunta só. Não vou especular. Não vou especular. Por que o senhor mandou não policiar o Rio Centro naquele dia? Tá na imprensa, na oportunidade, foi amplamente divulgado. É só você ter o trabalho de pesquisar o próprio Globo. Na época, o general Cerqueira alegou que suspendeu o policiamento porque o show era da iniciativa privada. A PM não tinha chegado. Eu liguei para o batalhão e falei com o capitão Volney, que era o capitão de dia lá do 18º Batalhão, e ele me informou que ele tinha recebido instruções para não sair do quartel, não ir para o Rio Centro, que ele estaria à nossa disposição se houvesse algum problema, mas que eles não iriam fazer o policiamento como sempre faziam. No dia 30 de abril, tradições militares também foram rompidas. Troca de comando em todos os quartéis do país sempre acontece pela manhã. Naquele dia, aqui no batalhão de Jacarepaguá, responsável pela área do Rio Centro, por uma razão misteriosa, o comandante coronel Sebastião de Paula foi substituído às pressas, à tarde e sem cerimônia. O coronel saiu do quartel direto para a cadeia. O comandante de Paula teria questionado a ordem de suspensão do policiamento do show. Nós procuramos a resposta. Fomos à casa do coronel, que não quis nos receber. Pelo interfone, a mulher dele descarta qualquer aproximação quando o assunto é o Rio Centro. Olha, se for uma reportagem de quando ele ainda estava na ativa, lá sobre Jacarepaguá, ele não vai nem querer falar mais sobre isso. O coronel Willy Marlin assumiu o comando do batalhão naquela mesma tarde. Horas depois, recebeu em casa a notícia da bomba. Fizemos o isolamento com corda, pedi à imprensa que se retirasse, ficasse depois desse perímetro de isolamento, porque não sabíamos até a possibilidade de ter outro artefato ali junto do carro, qualquer coisa assim. Ao chegar ao local da explosão, o coronel descobre falhas também na segurança interna do Rio Centro. 23 das 28 portas de emergência estavam trancadas. Naquela noite, todos os vigilantes foram remanejados, inclusive o chefe deles, tenente César Vachulek. O Vachulek foi deslocado para tomar conta de catraca, de roleta. Ele que era... O chefe da segurança, que tinha que estar fazendo supervisão de tudo, dando as orientações, dando as coordenadas. Esse dia estava tomando conta de roleta. Quando eu ia escolher o Vachulek, a equipe que ia trabalhar comigo disse, por favor, Vachulek na segurança não. Porque no evento anterior, que foi Milton Nascimento, ele era o chefe de segurança, e todo mundo sabe que o Vachulek é uma pessoa que tem problemas com bebida. Para cada pergunta, a diretora de operações do Rio Centro, na época, tem uma resposta.
Ela chegou a ser acusada de ter facilitado a ação terrorista. Muito pouco tempo antes do show do Milton Nascimento, também foi constatado que esqueceram de tirar os cadeados. Assim como em vários cinemas do Rio de Janeiro e teatro, esquecem de tirar os cadeados também. Acho que foi irresponsabilidade. Só apenas irresponsabilidade. As saídas fechadas, quer dizer, num pano de luz e uma bomba ali dentro. Correria. Seria uma correria total, seria um mau massacre. Qualquer pessoa simplesmente empurrasse a porta de pânico, mesmo com cadeado, ela teria sido aberta. A empresária provou na justiça que a acusação contra ela não tinha fundamento. Hoje se queixa de ter ficado marcada pelo episódio. Eu acho que eu sou a única vítima da bomba do Rio Centro, né? Porque nesses 14 anos, você vê mesmo agora, estou eu aqui dando entrevista de novo. As marcas do Rio Centro também incomodam o coronel Willy Marlen. Depois de muitos anos de silêncio, resolveu prestar contas de tudo que viu naquela noite. Uma história que incrimina outros militares no atentado. Fui procurado por um grupo de rapazes, de pessoas jovens, de boa aparência, e que se intitulavam inicialmente como agentes federais. E que depois eu vinha identificá-los como oficiais do Exército. Durante a conversa, o coronel teve uma surpresa ainda maior. Seriam do DOI-CODE e que estariam de serviço ali acompanhando o que estaria havendo no show. O pior veio logo depois. Me foi noticiado pelo meu oficial, que me acompanhava, pelo capitão. Teria havido conversa ali entre ele e esses rapazes, que havia um outro artefato dentro do pavilhão, onde estava se realizando o show. Sim. E esse artefato estaria ou na caixa d'água, que era uma serpentina que passava no alto do ginásio, ou debaixo do palco. Revoltado, o coronel exigiu providências imediatas. Eu os repreendi severamente, fiz ameaças na ocasião que ia... Que ameaça o senhor fez? Que eu ia dizer a verdade, que ia escancarar, ia contar para todos que estavam vendo, que eu não admitia que houvesse mais nenhuma explosão, que eles fossem desativar qualquer artefato que ainda houvesse. Convencido de que estava diante de terroristas, o coronel mandou que um capitão subordinado acompanhasse a desativação da bomba e identificasse o grupo. Então foi, acompanhou, alguns minutos depois voltou e me deu a certeza de que o tal artefato teria sido desativado, não haveria mais nenhuma explosão. E o capitão disse que viu a desativação? Que viu, assistiu à desativação. Quem era o capitão? Capitão Volney, na época, capitão Volney. Foram identificados também pelo capitão? Foram identificados pelo capitão, que depois me deu um rascunho onde tinha feito essas anotações, e eu passei essas anotações para uma parte reservada que entreguei no dia posterior ao comandante-geral da PM, atual general Nilton Cerqueira. Quem eram os militares que estavam no Rio Centro aquela noite? Nossos personagens ajudam a chegar aos suspeitos, homens do antigo serviço secreto do Exército.